Então, fala nação, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo. Convido você, por favor, se inscrever, ativar o sino e deixar o like, porque agora a gente vai ver, galera, o corte aqui do Jogo Aberto, trazendo informações. O Flamengo pode ser campeão do Campeonato Brasileiro já amanhã, porque tem um jogo contra o Ceará no Maracanã. E se vencer, acabou. Se empatar também, o Flamengo já é campeão também do Campeonato Brasileiro. Só que tem também, galera, mercado da bola. Tem uma notícia aí muito interessante de um jogador, galera, ex-Liverpool, que pode pintar no Flamengo. Jogador que está muito interessado em atuar no Flamengo, segundo informações. Você vai saber tudo sobre esse jogador, né? O Darwin Núñez. Aí no decorrer do vídeo a gente vai falar sobre esse assunto também. Então vamos agora acompanhar. Créditos na descrição para o Jogo Aberto e a ESPN também. Vamos ver. 2-2 esse jogo. Coisa boa, empate, né? Empatezinho, não é? Agora, quem nem pensa em empate é o Flamengo. O Flamengo hoje pode garantir o título brasileiro se vencer o Ceará amanhã, na verdade, que hoje é terça ainda. O Flamengo vem vitaminado pela conquista da Libertadores, vai ter esse reencontro com o torcedor no Maracanã e pretende não desperdiçar essa chance preciosa. Pela quarta vez e ser recepcionado com uma baita festa no Rio de Janeiro, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu de olho no Brasileirão. Amanhã, o rubro-negro pode levantar o seu segundo título em apenas 4 dias. Uma vitória simples diante do Ceará garante o caneco da competição nacional. Caso não vença o seu confronto, o time carioca será campeão se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Por conta do desgaste do duelo do último sábado e da comemoração no Rio de Janeiro, a tendência é que o técnico Felipe Luiz preserve alguns de seus principais jogadores. O treinamento da tarde desta terça-feira lá no Ninho do Urubu vai definir a equipe titular que atua amanhã diante do Ceará. Nomes como o Jorginho e Arrascaeta, por exemplo, devem começar no banco de reservas. Afinal de contas, além do desgaste pelo jogo do último sábado, os dois eram dos mais animados no trio elétrico da comemoração. Quem não esteve junto dos jogadores neste momento foi o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAT. Apesar disso, o mandatário rubro-negro, ainda em Lima, mandou um recado para os rivais. Não fica não, guarda para quarta-feira para ficar uma vez só. Vale destacar que a temporada rubro-negra não acaba com o fim do Brasileirão. O time carioca ainda disputa o Intercontinental e com o novo formato, serão 3 jogos até o tão sonhado título. No próximo dia 10, o Fla encara o Cruz Azul do México. Se vencer, terá pela frente o Pirâmides do Egito. Caso avance, o adversário em uma eventual final será o todo-poderoso Paris Saint-Germain. O Flamengo me proporciona isso, proporciona não só para mim, senão para os jogadores, essa possibilidade. Então eu sou muito grato ao Flamengo. O Flamengo não tem que ser grato a mim. O treinador que senta nessa cadeira aqui tem que ser muito grato ao Flamengo, porque o Flamengo hoje proporciona uma possibilidade ao treinador de lutar por títulos. E isso independente, né, pela qualidade, pelo investimento, pela organização que existe nesse clube. Hoje a gente pôde disputar uma final de Libertadores. E me sinto um privilegiado. Claro que tem que se sentir privilegiado. 1 ano e 2 meses de carreira é o tempo de trabalho no profissional do Felipe Luiz. E tudo que ele já conquistou, não apenas em termos de títulos, mas de respeito como técnico. Uma carreira muito bonita como jogador, com passagens memoráveis e agora como técnico, indiscutivelmente um começo avassalador dele. Edu, e ele pode inclusive acrescentar mais um título hoje não, amanhã, não é para o Flamengo, diante do Ceará. E é uma expectativa enorme da torcida e do próprio Felipe Luiz. E tem tudo para acontecer, Renata. O Flamengo, com certeza, é favorito para esse jogo. Vem empolgado diante de um título da Libertadores. Jogando dentro do Maracanã, casa cheia, para comemorar o título recém-conquistado e podendo conquistar outro novamente. Então isso provavelmente pode acontecer e vai acontecer, porque o Flamengo é mais time do que isso. Agora, o Felipe Luiz é um treinador que vem evoluindo, acho que um potencial muito grande daqui a um futuro para a seleção brasileira. Então, parabéns o que ele vem fazendo, porque não é fácil você gerir um grupo da qualidade qual é a do Flamengo, com jogadores, né, de poder ser titular qualquer equipe, né? O Flamengo tem um elenco que qualquer jogador que estiver daí pode encaixar em outra equipe.
Então eu vejo assim, parabéns pelo trabalho e o Flamengo tem tudo para conquistar outro título. Cicinho, time igual ao da final da Libertadores ou você imagina que amanhã ele vai promover mudanças? Olha, o Flamengo tem peças para promover mudanças, mas assim, se tratando de um jogo que pode trazer o título, eu acho que os caras vão querer jogar. Pelo menos na nossa época, nós não queríamos ficar fora. E creio que o Felipe deve usar todo mundo, porque precisa ganhar para aí dar folga para todo mundo no último jogo e comemora. A torcida quer ver o time que foi campeão da Libertadores dentro de campo, né? É claro que vai ter aquela avaliação, desgaste físico, teve todo o período de comemoração que ainda não se encerrou. Ronaldão, como é que você imagina esse Flamengo e também o Ceará, que é um time que sabe que vai enfrentar o virtual campeão brasileiro? É verdade, menina Renata, você falou que vai ter que avaliar o estado físico. Estado físico e etílico também. Porque depois de ganhar um torneio como esse, Cicinho, agora é avaliar num todo, é fazer o quê? Calma, bebida, Renata. A festa está armada no Maracanã. Uma pena que é o Ceará. O Ceará está precisando de vitória, o Ceará está precisando dar uma arrancada também. Mas é uma pena, vai fazer o quê? Porque agora vai ser a festa do campeão do ano. O time que foi bem estudado, o time que foi bem organizado. O Felipe, ele teve um grande problema esse ano aqui. Foi o único cara que teve um problema esse ano, cobrando o jogador que ele queria um pouco mais. Ele não destravou o time dele. Então ele fez um time forte, com jogadores fortes, chegaram forte em todas as competições, conseguiu depois, no finalzinho, reverter uma situação que parecia irreversível no Campeonato Brasileiro, foi pra cima, fez o resultado. Então, é um time que merece todos os aplausos. Fazer o quê? Tem dinheiro, bem organizado, tem que comemorar e o torcedor tem que estar feliz. E na quinta-feira, que o Cicinho falou, folga pra todo mundo. Porque tem o quê? Tem o Mundial. Coisa que tem gente que não sabe o que é ainda. E quanto mais cedo o Flamengo resolver a sua situação, quanto mais ele puder garantir o título brasileiro, melhor para efetivamente se jogar na preparação para esse torneio que já começa logo ali. Exatamente. Então, tem toda essa preparação. Depois, o ano que vem, o calendário é absurdo. Quanto mais você puder poupar seus jogadores, é melhor. Porque daí a última rodada poderia só com o time reserva para Mirassol, lá no Maião, não é? Com juniores. Ou também. Já está garantido mesmo. Bom, em contrapartida, não entendemos ainda. No Sport Center, vocês vão ver os gols que estão concorrendo no prêmio ESPN Bola de Prata ao gol mais bonito do brasileiro, entre os homens e também entre as mulheres. Vou te falar que o feminino, ó... Você sabe que os gols... Eu achei os gols do feminino mais bonitos que o do masculino. Mas de longe. Você já viu, Mari? Já vi. Então a gente pode entrar nessa discussão já também. Vamos lá com o Cícero Melo? Vamos. E um spoiler, são entre o masculino e feminino, tem 3 gols do Flamengo. 3 gols do Flamengo e a gente vê já. Tudo certo, Cícero? Bom dia. Bom dia para você, Bruno, para Mari Pereira, para o Jailson e para o fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro que já pode comemorar mais um título nesta quarta-feira, penúltima rodada, 37ª do Campeonato Brasileiro, Maracanã entupido, praticamente vai estar lotado, 21 horas e 30 minutos, Flamengo e Ceará. No primeiro turno houve um empate 1-1. Na 18ª rodada, dia 3 de agosto, lá no Castelão, em Fortaleza. Flamengo tem 5 pontos à frente do Palmeiras, 75 contra 70, e será campeão nas seguintes situações, na quarta-feira. Uma vitória simples, qualquer placar, dá o título. Pode ser campeão com empate, desde que o Palmeiras empate ou perca para o Atlético Mineiro. E pode ser campeão, é claro que nenhum rubro-negro quer, com derrota. Vamos dizer que o Flamengo perca para o Ceará. Se o Palmeiras não vencer, o Flamengo mesmo assim vai ser campeão brasileiro. Na última rodada, o Flamengo terá o Mirassol pela frente. O jogo que vai ser domingo às 4 da tarde, no Maião, em Mirassol. Escalação. O time vai treinar hoje à tarde, quando então o Felipe Luiz, lá no Ninho do Urubu, vai definir a escalação rubro-negra. Em princípio, ele quer contar com a força máxima para liquidar logo o título, a não ser que o Departamento de Fisiologia vete a participação de alguém com risco de lesão. Fica a grande expectativa. Léo Ortiz, recuperado da lesão no tornozelo direito e há 8 jogos de fora. O último jogo foi no dia 29 de outubro, em Buenos Aires, semifinal. Libertadores da América, aquele empate 0-0 com o Racing em Avejaneda. Será que o Léo Ortiz vai começar jogando ou vai continuar com o Danilo? Fica essa dúvida. Vamos saber 1 hora
antes do jogo. E como uma última informação, a viagem para Doha, no Catar, para disputar a Copa Intercontinental. O Flamengo já tem um jogo da segunda fase, dia 10 de dezembro, uma quarta-feira, contra o Cruz Azul do México, só vai ser definida depois que acabar o jogo contra o Ceará. Se o Flamengo for campeão, pode viajar até antes, no sábado talvez, e botar um time misto aí, time alternativo, cheio de garotos, no último jogo que já não vai valer mais nada contra o Mirassol. Se o Flamengo não for campeão na quarta-feira, então vai a força máxima para Mirassol e a viagem poderá ser feita só depois do jogo, chegando lá, quem sabe, segunda-feira, que é a data limite, 48 horas antes do primeiro jogo, que a FIFA determina. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações desse que está prestes a conquistar mais um título aí seguido, né? Em 3 dias, 2 títulos, o Flamengo, o Mengão, queridão, como a torcida do Flamengo fala, Bruno. Ô Cícero, e continua com a gente que vai ter um touch muito especial, talvez um pouco polêmico, mas a sua participação é importante. Fala. Bom, Mendel, obrigado, viu? E o Mendel testemunhou, e eu ia te contar, Jailson, que quando a gente tava no voo de volta, né, o torcedor bravo, vou largar essa vida, gastei dinheiro, sabe aquela ressaca assim? Não bebo nunca mais, né? Sei bem. Ressaca no dia seguinte, não bebo nunca mais. Aí a Mari ficou muito amiga lá do Zori Pasquale e falava assim, aí ele começou, né, deprimido. Aí ele começou assim, mas na próxima rodada do Brasileiro, o Flamengo vai estar de ressaca. Se perde pro Ceará, o último jogo é com o Mirassol. Então o torcedor, no momento que já tinha largado, Sim. Um minuto depois já estava fazendo conta. Normal. Mas normal. as contas são muito difíceis, Jailson. São bem difíceis e por isso que até depois surgiu a informação, né? Durante o dia que a gente estava conversando ontem sobre a necessidade do Flamengo de fato já tentar matar o campeonato amanhã no jogo contra o Ceará dentro de casa, que vai estar abarrotado, ainda na ressaca, né, da comemoração da Libertadores, mas levar com seriedade por conta do Mundial. Acho que esse é o ponto principal, você poder antecipar, não ter uma finalíssima lá contra o Mirassol fora de casa. Você ter a oportunidade de ganhar o título dentro de casa contra o Ceará, com todo o respeito ao Ceará, e bater de frente com o Mirassol fora de casa, que não perdeu no Maião no ano inteiro, assim, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, de fato é uma oportunidade daquelas para o Flamengo já sacramentar essa conquista, né? Mais uma conquista e, de fato, deixar lá os garotos para a viagem e para Mirassol e já preparar a viagem para Doha. Imagina o ambiente que vai estar no Maracanã. Vai estar maravilhoso. Vai estar uma festa impressionante, assim. Porque, além de tudo, você mexe em logística, você mexe com o psicológico da equipe, já a mobilização para os jogadores estarem totalmente focados nessa partida é difícil, porque é um torneio importante fora, né, mundial, enfim, vale muita coisa, mas é o momento de definir agora, assim. A torcida vai estar em peso, é um adversário acessível também, com todo respeito ao Ceará, mas é um adversário acessível, é aproveitar o embalo, mesmo que Felipe Luiz mexa no time, eu acho que tem tudo para definir amanhã. Ô Mari, do lado do jogo entre Palmeiras e Atlético, aí é uma união sinistra da tristeza, né? Os dois, assim, num fim de ano... Os dois vices, sim. Os dois vices... Mas o Palmeiras com mais perspectiva do que o Atlético para a próxima temporada, né? Não, isso com certeza, sim. O Atlético tem mais questões a resolver do que o Palmeiras. O Palmeiras, eu acho que carrega esse retrospecto das últimas 6 partidas, que passa por desempenho, que passa pelo placar, enfim, por perda de título de Libertadores, mas ele precisa já mudar a chavinha e, assim, o ano que vem... tem tudo para ser também bom pro Palmeiras. Vou depois pegar qual foi essa sequência de 7 jogos, porque é difícil, eu não lembrava, 6, 7 jogos é difícil. Aqui o Mendel citou lá, 2021, né? Essa de 6 jogos sem vencer já chama atenção, né, Jailson? 7? Chama bastante atenção e também tem a questão do calendário. E também a questão do calendário, é verdade. Pois é, galera, então vamos agora aqui para notícia final aqui, né, referente ao Darwin Núñez, galera. Darwin Núñez, uruguaio, jogador que há pouco tempo estava no Liverpool, né? Tava lá marcando vários gols e tal, né? Disputando Premier League. E segundo o site aqui, né? Netflix, Darwin Núñez está insatisfeito no Al Hilal, né? Ele se mudou para lá e nesse momento o Flamengo está olhando muito para esse jogador, né? O Flamengo está de olho no atacante uruguaio Darwin Núñez, que atualmente joga pelo Al Hilal. Segundo informações da coluna do Fla, o jogador está insatisfeito com seu tempo de jogo no clube saudita, onde chegou para substituir Neymar, que se transferiu para o Santos. Desde sua chegada ao Al Hilal, Núñez atuou em apenas 11 partidas, marcando 5 gols e oferecendo 2 assistências. Com a próxima janela de transferência se aproximando, o Flamengo considera reforçar o seu ataque.
Área que já conta com 3 jogadores, né? Nesse momento, Pedro, que é o titular que se recupera de lesão. O Wallace Ian, que tem grandes chances aí de negociação, é verdade. E Juninho, né? Cuja situação é indefinida. Juninho, ninguém sabe o que, é que ele vai fazer, se ele vai sair, se vai ficar, mas a tendência é que ele saia, eu acho, eu não sei. E a busca por um novo atacante parece ser uma prioridade para a equipe, especialmente considerando a performance mista do elenco até o momento. Nunes, galera, ele foi contratado pelo Al Hilal por cerca de 340 milhões, um investimento significativo, né, que ressalta as expectativas em torno do seu desempenho. No entanto, a insatisfação do jogador com a falta de minutos em campo pode abrir uma oportunidade para o Flamengo, que tem se mostrado ativo no mercado de transferências. Então, o que acontece? O Darwin Nunes, ele está insatisfeito com o Al Hilal. Ele quer jogar mais e parece que ele não está tendo muitos minutos. Como ele está vendo, galera, que o Flamengo está em alta, né? É um time muito forte que proporciona uma visibilidade muito grande. Só de lembrar também que ele é uruguaio, então ele conhece o Varela, tem amizade com o Varela, com a Arrascaeta, com o Vinha, com o De La Cruz. Então ele está vendo que é um time que gosta de uruguaios, né? Ele também é uruguaio, então ele entende, né, que poderia ser muito bom. E jogadores gostam disso, né? Tá em um ambiente com amigos, com jogadores que ele conhece, com jogadores que são da mesma nacionalidade. Isso é muito bom, né? Por isso que muitos brasileiros preferem ir para clube que já tem brasileiro, né? Para ter aquela identificação maior. Então, Darwin Nunes, ele pode se pintar no Flamengo, tendo em vista que muito possivelmente, né, o Wallace Ian deve sair, deve ser vendido, né? Um jogador jovem vai ser vendido com certeza. E o Juninho também não deve ficar, então teríamos somente o Pedro. Então o Flamengo está de olho aí no Darwin Nunes e também outros jogadores, né? Camisa 9, né? Jogadores que possam estar atuando, porque somente o Pedro não dá, né? Não dá. O Pedro, ele é muito bom, mas tem momentos que, se ele contundir, vai usar quem? Não tem, né? Tem que improvisar. Então é isso aí. Esse foi o vídeo, galera. Se você curtiu, deixa o like. Se você gostaria de ver o Darwin Nunes no Flamengo, comenta aí também. Eu acho que seria uma boa. É um bom jogador. Não é lá um craque, mas é um bom jogador. E ele tem muitas qualidades, galera. Tem muitas qualidades. Ele é muito raçudo, assim. É um cara que chuta bem. Então, eu acho que poderia ser uma boa oportunidade para o Flamengo. Esse foi o vídeo. Tamo junto. Até o próximo. Fui.